Oi, gente, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma aula e vocês devem estar se perguntando aí: quem é essa pessoa que está aqui na minha frente? Pois então, pessoal, eu sou a professora de Geografia, eu me chamo Bruna. Talvez vocês já tenham me visto pela escola, andando pela escola, porque eu já sou professora da escola e tô aqui nessa missão de continuar, né, a passar para vocês da melhor forma o conteúdo de geografia. E hoje, continuando o conteúdo, nós vamos continuar no capítulo 5, falando sobre as classificações, né, e os tipos de clima. Lembrando que é muito importante quando nós falamos de clima, vocês saberem a diferença, o que é o clima e o que é o tempo. O clima ele vai ser uma consequência do tempo. Então vamos começar pelo conceito de tempo. O tempo ele vai ser o quê? Vai ser o estado momentâneo da atmosfera. Vamos para exemplos práticos. Professor, estou indo para a escola, saio de casa, tá aquele sol assim maravilhoso, chego na porta da escola, começa aquela chuva desgraçada, né, que acaba com o cabelo do povo. E isso a gente vai considerar que é o quê? Que é o tempo daquele momento, né? Que é o estado momentâneo da atmosfera. Então, durante o dia, o tempo ele vai poder o quê? Variar de acordo com as condições climáticas. E o clima ele vai ser uma consequência o quê? Do tempo. Por quê, professora? O clima ele vai ser a junção e a observação do tempo durante um período de 30 anos. Então, os pesquisadores, os estudiosos aqui no Ceará, no caso a FUNCEM, né, que é a Fundação Cearense de Meteorologia, que vai ser responsável por coordenar, né, por estudar todas as mudanças climáticas que ocorrem aqui no nosso estado, eles observam por um período de 30 anos a sucessão de todos os dias e as características do tempo durante esse período de 30 anos. E aí nós vamos ter o quê? Uma característica de um clima, que é justamente o que nós vamos falar hoje. O clima ele vai ser muito diverso, né? E ele vai indicar muitas características sazonais de todo o planeta. Professor, então você está querendo me dizer que ao redor do mundo vai existir vários tipos de clima? Sim, existem vários tipos de clima e não precisamos nem sair do nosso país. No nosso país mesmo, nós já evidenciamos muitos e vários tipos de clima. Nós vamos falar, né, mais ao decorrer da aula sobre os tipos de clima aqui no Brasil. E nós vivenciamos aí, né, um clima muito maravilhoso, que é o clima semiárido, especificamente. Mas para começar, né, a falar sobre os climas que existem no mundo, é essencial vocês saberem essa diferença, o que é o clima e o que é o tempo. Não esqueçam, pelo amor de Deus, não esqueçam essa diferença. Então vamos lá para o primeiro tipo de clima, o frio. O frio ele vai ser muito característico o quê? O seu inverno ser rigoroso. Professor, o que já é isso? Um inverno rigoroso, que ele é muito chato? Não, gente. Aquele inverno no qual as temperaturas serão o quê? Muito baixas, né? Então será aquele frio assim que você vai precisar sair com muitas roupas mesmo que consigam manter sua temperatura térmica, né? Sua sensação térmica agradável. E durante o verão, o que é que vai ocorrer? Nós não temos temperaturas tão elevadas, então são verões que as temperaturas são mais o que? Agradáveis, mais amenas, né? 18, 19, 20 graus. Então, que temperatura maravilhosa, né? Que a gente vive no 30, no 31, né? Então, durante o verão, né? Que são as temperaturas mais elevadas que nós chegamos em boa parte do ano. Então, nessas regiões onde o clima frio ele vai predominar, nós vamos ter também uma grande quantidade de umidade no ar. Professor, o que é a umidade? A umidade é a quantidade de vapor d'água na atmosfera, né? Então, a umidade ela também vai ajudar na sensação térmica. Quando nós estamos, por exemplo, num lugar bem próximo da gente, o Parque do Cocó, nós temos a sensação que lá é mais o quê? O clima é mais ameno, é mais agradável, porque a umidade do ar lá é mais elevada, diferente das regiões ao redor do Parque do Cocó, que tem muito asfalto, tem muito prédio, tem muita presença de construções, né, de concreto. As temperaturas são mais o quê? Elevadas. Isso daí é uma discussão mais pra frente, que são as formações das ilhas de calor, formações dos microclimas.
climas, não esqueça. Mas voltando aqui ao clima do frio, nós vamos ter também um baixo volume de precipitação. É muito frio, mas a gente não vai ter tanta precipitação. Lembrando que precipitação e chuva são a mesma coisa, são sinônimos. Então, se vier na prova de vocês, a quantidade de chuva no Ceará foi de 600 milímetros, a quantidade de precipitação no Ceará foi de 600 milímetros. É a mesma coisa, são sinônimos. Não esqueçam. Um outro tipo de clima é o clima temperado, né? A professora, eu botei uma salsinha, um legume lá, tá temperado? Não, gente, não é nesse sentido. O clima temperado, ele vai ser muito característico por ter 4 estações bem definidas, bem delimitadas. Verão, inverno, outono e primavera, né? Então, uma das principais características do clima temperado é justamente ter essas 4 estações bem definidas. No verão, as temperaturas vão ficar, né, geralmente na maioria dos países que estão dentro desse clima, em cerca de 15 graus, 18 graus, 19 graus. E no inverno é muito comum ter temperaturas abaixo de 0 ou 0. Então é um inverno também bem rigoroso, né? Lógico, não como nas regiões polares, mas também é bem considerável as temperaturas baixas, né? Nessas regiões. E isso nos leva a entender que existe o que nessa região? Uma grande amplitude térmica. O professor, o que é amplitude térmica? A amplitude térmica é uma grande diferença e variação da máxima e mínima temperatura em um dia. Um exemplo que nós temos é nas regiões desérticas, que nós vamos falar posteriormente. Eu acho que é um dos últimos climas que nós vamos falar, a região desértica, a gente vai ter uma grande variação de temperatura ao longo do dia. Beleza, tudo tranquilo. Um outro tipo também, né, é o clima equatorial, no qual boa parte do Brasil está enquadrado, né? Equatorial já se refere, né, por ser de áreas próximas à linha do Equador. Lembrando que quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente, quanto mais distante da linha do Equador, mais frio. Por quê, professora? Por conta da incidência de raios solares, né? Então, as áreas que estão próximas à linha do Equador, na linha do Equador, são aquelas regiões onde nós vamos ter uma maior incidência de raios solares. Consequentemente, são regiões o quê? São mais quentes, né, com temperaturas mais elevadas. Dependendo da região, nós vamos ter uma escassez de chuva ou não. Vamos ver mais à frente. Então, outro tipo de clima que nós, né, vamos começar a falar agora é o equatorial. O equatorial, nós vamos ter temperaturas elevadas que ficam em torno acima de 23 graus Celsius, né? Uma baixa amplitude térmica, que significa que ao longo do dia nós não temos muitas variações, né, entre a máxima e a mínima. Um grande índice de pluviosidade. Professor, é quente, mas chove? Sim, é quente e chove. Por isso que nossa região, né, norte do país é conhecida que às 5 horas da tarde todo santo dia vai chover, né? Então tem um grande índice de pluviosidade, né? Fica aí em torno de mais de 2.000 milímetros de precipitação ao ano. E isso tem muita influência também das florestas, da grande umidade ocasionada pela evapotranspiração das plantas, da vegetação. Professor, que já é isso? Que palavra é essa? Evapotranspiração, nós vamos falar um pouquinho mais na frente, mais adiantando, é o processo de perca de água da vegetação para o meio ambiente. É igual a evaporação, o processo da evaporação durante o ciclo da água, beleza? E nós também temos o grande processo da evaporação e da evapotranspiração, que a evaporação que faz parte do ciclo da água, assim como a evapotranspiração, que é a perca de água das plantas, né, da vegetação. Um outro tipo de clima que nós vamos, né, nos deparar ao redor do mundo é o subtropical. É um clima, né, que você vai lembrar o que? De praia, mas aí você vai lembrar o que? Subtropical, sub. É um clima que ele vai estar em quê? Em transição do clima tropical para o clima temperado. Falamos há pouco tempo, né? Na verdade, ainda vamos falar do tropical. O tropical também é característico de ter o quê? Temperaturas elevadas. O temperado, as temperaturas já são mais o quê? Mais amenas, né? Não tem tantas temperaturas elevadas. Então, esse clima subtropical é justamente esse
intermédio nessa transição desses dois tipos de clima, o tropical e o temperado. A temperatura média vai variar de 20 graus a 25 graus, então é uma temperatura ainda muito agradável, muito amena, e os verões e os invernos são bem definidos, né? Diferente de outros tipos, como o temperado, que a gente vai ter o quê? As estações bem definidas, as 4 estações. Já no subtropical, a gente vai ter só o verão e o inverno bem definido. Um outro tipo de clima que a gente passa bem longe dele, bem distante, é o clima polar, né? Que aí nós vamos encontrar nos polos do planeta. São temperaturas bem baixas durante todo o ano. Professora, por que as temperaturas são baixas? Porque nós vamos ter pouca incidência de raios solares, né? Lembrando, mais uma vez, pela milésima vez, quanto mais distante da linha do Equador, menos incidência de raios solares e menores as temperaturas. Então, a temperatura nessa região, né, que vai estar sendo característica do clima polar, vai ser de cerca de 10 graus a menos 40 negativo. Gente, que você congela lá, você não pode nem imaginar, sonhar, querer sair sem proteção adequada, porque é bem complicado. Quem já vivenciou o frio, né, extremo, rigoroso, é muito complicado você respirar, você até andar mesmo, as extremidades começam a congelar, você fica dormente. Então, precisa e necessita, né, de todo um cuidado ao sair de casa. Essas áreas, como eu já havia falado, vai ter pouca insolação. O inverno, né, por conta dessa pouca insolação, vai durar boa parte do ano, mais de 6 meses geralmente. Um outro tipo de clima, nós vamos ter o frio de altitudes. Então, nós já estamos dando uma das características, frio de altitude. Lembrando que altitude e latitude são coisas diferentes. Altitude, eu estou me referindo ao nível do mar, a distância do nível do mar. E latitude, eu estou me referindo à questão dos paralelos, né, que nós vamos ter da linha do Equador. Então, são duas coisas diferentes. Aqui eu estou me referindo com relação a relevo, a distância ao nível do mar, né? No frio de altitude, que ele vai ser fortemente influenciado pela altitude, quanto mais alto, mais frio, né? E menor a pressão. Nós vamos ter baixas temperaturas e alta pluviosidade. E tudo isso vai ser influenciado pelo relevo e pela latitude, né? Então, dependendo da característica do relevo e da altitude, nós vamos ter o que? Da latitude, perdão, nós vamos ter característico o clima frio de altitude. Um outro tipo de clima que dizem, né, ainda não tive como vivenciar, mas espero em breve, depois de passar toda essa pandemia, é o clima mediterrâneo. Dizem que é muito agradável, né? Então, o clima mediterrâneo, ele vai ser muito parecido com o clima temperado, que nós vamos ter as 4 estações bem definidas, né? Os invernos, só que tem umas características. Os invernos, eles são úmidos e frios, e os verões, eles são quentes e secos. Por isso que as regiões que ficam próximas ali ao mar Mediterrâneo, a população passa, durante o verão, muito calor e precisam se hidratar muito, porque a umidade acaba baixando e o clima fica bastante seco. Lembrando que a umidade é a quantidade de vapor de água onde? No ar, né? Então, quanto menor a quantidade de vapor de água no ar, isso daqui da gente resseca, então causa um maior índice de desidratação, então isso pode ser um problema. Um outro tipo de clima é o tropical, que também nós vivenciamos. Possui altas temperaturas sempre acima de 18 graus Celsius. Estações secas e úmidas são bem definidas, né? As estações secas ou estações úmidas. E nós temos uma estação fria que geralmente não acontece, né? Então, geralmente, num clima tropical, boa parte do ano vai ser o quê? Quente e úmido, né? Então, é aquele clima que, né, quando você fala tropical, você lembra o quê? Logo da praia, né? Então, é um clima muito propício por conta do grande índice de insolação, de incidência de raios solares. Um clima que eu adoro bastante, que nós vivenciamos também, que é o clima semiárido, né? Que boa parte do Ceará ele vai estar envolvido, né, dentro
do clima semiárido. O clima semiárido ele vai ser característico por ter uma baixa umidade, uma quantidade de chuva irregular durante todo o ano e baixa pluviosidade, né? Então a quantidade de chuva ela não é tão grande ao longo do ano e geralmente ela é o que? Insuficiente para acarretar, né? Quer dizer, a recarga dos nossos recursos hídricos. Por isso que até o ano passado, praticamente, o nosso estado, o estado do Ceará, ele estava passando por vários problemas de recarga hídrica, né, de cunho hídrico. Por quê? Nós passamos por um período de estiagem. Professor, que diabo é estiagem? Estiagem são os períodos nos quais não temos chuvas regulares, né, com um grande volume. Então, a partir do ano passado, nós já, né, nos deparamos com um outro cenário no qual as nossas quadras chuvosas foram maiores, foram mais expressivas e ajudaram o quê? A recarregar os nossos recursos hídricos. Lembrando que boa parte dos nossos recursos hídricos, eles passam, né, boa parte do ano o quê? Secos. Então, com essa carga de chuva grande, eles propiciaram o quê? Que nossos recursos hídricos passassem o maior tempo do ano o quê? Com volume. Então, foi essencial. Professora, a nossa carga hídrica atualmente no Ceará, ela é suficiente? Não, ainda não atingiu o nível adequado, mas melhoramos bastante, em comparado a esse período de 6 anos que nós vivenciamos, né, esse período de estiagem. E nós vamos ter no clima semiárido uma baixa amplitude térmica, né? Então nós não temos uma variação muito significativa ao longo do dia. E as temperaturas geralmente são o quê? Elevadas. Então, se começa hoje de manhã quente, vai terminar quente, querido. Porque isso é característico do clima semiárido. Professora, mas ultimamente tem dado umas chuvas aí esporádicas. Vamos falar mais na frente, a influência de massas de ar, né, dos ventos alísios, da zecite. Tem várias coisas que vão influenciar, que sobrepõem o clima. Beleza? Tudo tranquilo. E por último, nós vamos falar sobre o clima desértico. O clima desértico, né, como já tá falando, ele vai ser caracterizado daquelas zonas, né, daquelas áreas que são desertas. E o deserto, nós pensamos assim, quando pensa em deserto, eu só penso o quê? É muito quente, eu vou só encontrar areia, não vai ter água, e de noite vai continuar o quê? Quente. Não, pessoal, à noite as temperaturas caem drasticamente. Nós vamos ter uma grande amplitude térmica. Então, de dia chega a 50, 40 graus a sensação térmica, e quando é de noite pode chegar até abaixo de zero. Então, nós vamos ter o que? Uma grande amplitude térmica, uma grande variação da temperatura da máxima e da mínima durante um ano, né? A gente vai também, nos deparamos também com poucas chuvas, né? Geralmente vai ficar em torno de 200 milímetros a 400 milímetros, que não é nada, gente, não é nada. Principalmente tendo em vista o tipo de solo que existe nessas regiões, que são solos cristalinos, né, que são solos que não conseguem absorver tanta água. Isso também é característico aqui do nosso estado, viu, gente? Boa parte do nosso estado é de solo cristalino, então ele não vai conseguir absorver tanta água. E isso também é um dos motivos de ser característico do clima semiárido que nós falamos anteriormente. Não esqueça. E para até finalizar essa parte do clima desértico, geralmente o clima desértico ele vai ocorrer na parte ocidental dos continentes, professora. Não tô entendendo nada. Parte ocidental, vocês têm que lembrar aí lá dos fundamentos da geografia, dos pontos cardeais, Ocidente e Oriente, né? Onde é o Ocidente, onde é o Oriente. Então, a parte ocidental dos continentes é onde vai ocorrer geralmente o clima desértico, certo? Por coincidência, né? Nós temos que lembrar que os nossos desertos que existem ao redor do mundo, eles vão influenciar muito na economia das regiões ao redor, certo? Então, o clima, além de causar uma sensação térmica, ele também vai influenciar nas atividades econômicas. E nós vamos falar um pouquinho disso mais à frente. E para continuar, nós vamos falar sobre
os tipos de climas que existem aqui no Brasil, né? Então, boa parte do Brasil ele vai estar dentro do quê? Da faixa tropical, né? Então, aí você vai remeter o quê? As características do clima tropical. Algo muito importante que vocês têm que lembrar quando fala do clima aqui no Brasil. No Brasil, nós vamos ter algumas zonas de convergência. Nessas zonas de convergência, geralmente são massas de ar que vão convergir em torno, né, em direção à linha do Equador. Então, aqui a gente vai ter 3 zonas, olha o 3 da pessoa, 3 zonas de convergência. A zona de convergência intertropical, a zona de convergência do Atlântico Sul e a zona de convergência úmida, né? Essas 3 vão influenciar nas dinâmicas das massas de ar e nas características climáticas do nosso país, mas principalmente a famosa ZCIT. ZCIT, que é a zona de convergência intertropical. Ela vai atuar principalmente aonde? Na região que a gente mora, essa região maravilhosa, né, do Nordeste, no litoral, principalmente do Nordeste, né? Nos meses de fevereiro a maio, a ZCIT ela vai ser bem evidenciada. Por isso que nós vamos ter os maiores índices de chuvas, né, nesse período, né, nossos índices pluviométricos eles aumentam durante esse período, justamente por conta da influência da ZCIT. Professor, então essas chuvas que estão ocorrendo agora tem influência da ZCIT? Sim, muito provavelmente a ZCIT ela vem atuando durante esses períodos que já não era para ela estar atuando, mas a gatinha enxerida, né? Ela vai lá e vai atuar, sim. Então, por conta de outros fatores, né? Mudanças climáticas e tudo isso vai influenciar. Então, não se enganar, professor, mas porque Deus quis também, né? Enfim, tem outros fatores externos, né? Que nós vamos falar que são os fatores humanos, beleza? E a ZCIT ela vai acabar trazendo o quê? Muita umidade ou umidade razoável para o sertão do Nordeste. Professor, mas mesmo trazendo umidade, o nosso sertão ele vai continuar o quê? Seco, né? Mas aí vai ter uma outra característica, vai ser seco e úmido. Isso daí vai nos demonstrar o quê? Que algumas regiões do nosso estado e do Nordeste não são só secas, né? Elas possuem umidades. Exemplo, me digam aí um exemplo maravilhoso. A região ali do Baturité, né? Ali é uma região no qual as temperaturas são mais amenas, a umidade é um pouco mais elevada e isso daí é uma das características que é influenciada pela ZCIT. Beleza? Tudo tranquilo, é mais fácil quando a gente vai exemplificando e trazendo para a realidade de vocês, né? E isso é muito importante. Falando sobre a zona de convergência do Atlântico Sul e a zona de convergência úmida, é importante falar que elas são resultados de um bloqueio de massas de ar que ocorre, né, em cima da região ali sudeste. Então essas duas massas elas não vão atuar tanto aqui no Nordeste, vão atuar mais no Sudeste, no Sul e no Centro-Oeste. E elas ocorrem quando há longos períodos de chuva. Então ela precisa de muita umidade para poder ocorrer. E ocorre mais durante o verão. Lembrando que aqui no Brasil é tudo invertido, né? No verão, geralmente, é o período chuvoso e no inverno é o período seco, né? Que é justamente esse período que nós vamos entrar agora. Beleza? Tudo tranquilo? Agora sobre os tipos de clima aqui no Brasil. Nós vamos ter alguns tipos de clima, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5 tipos de climas principais. Professora, são só esses? São os principais. E existem os microclimas, que isso é conversa para próximos capítulos, certo? Então, cada região pode, né, desenvolver um tipo de microclima. Lembrando que para você ter um clima característico, é necessário você ter a observação e estudos durante o período de 30 anos de todo o tempo, né, desses dias que foram estudados para você ter as características de um clima, né, evidenciar as características de um clima. Então, para falar sobre os tipos de clima aqui no Brasil, vamos começar pelo clima equatorial
úmido, né, que é característico por ter ventos úmidos e secos, né, que a gente vai ter os ventos alísios e a influência da massa equatorial continental. Professor, o que são os ventos alísios? Os ventos alísios, eles são ventos ou massas de ar que vão se locomover de norte a sul, né, geralmente em sentido para a linha do Equador, e elas vão influenciar em outras massas de ar, né, que são as massas de ar mais conhecidas aqui no Brasil, que tem a MEC, a MTA, a MTC, a MPA, né, nós vamos falando mais sobre isso mais pra frente, os tipos de massa que existem aqui no Brasil, que são 5 basicamente. Então, além dos ventos alísios, nós vamos ter influência também da massa equatorial continental, né? Então aí nós vamos ter uma região de uma grande umidade por conta também da grande presença da vegetação da floresta amazônica e, consequentemente, do processo de evapotranspiração, né? Que é a perca de água das folhas da vegetação para o meio ambiente. As temperaturas são elevadas em todos os períodos do ano, então você não vai ter sossego nessa região, né, desse clima. Vai variar de 24 a 27 graus Celsius, 30 graus Celsius. Então a sensação térmica é muito quente, né? Fica aquela sensação que a gente fala que é abafado. Contudo, tem um alto índice de chuvas, né? A pluviosidade de lá é bem elevada, fica acima de 1.500 milímetros anuais, então tem muita chuva. Por isso que tem uma recarga do ciclo hidrológico muito grande, do ciclo da água, né? Que tem o processo de evaporação, condensação, infiltração, escoamento, né? Acho que você já viu isso aí lá no Fundamental 1, que todo o ciclo da água ele vai ser fundamental também nas características de um clima, beleza? E nós vamos ter uma baixa amplitude térmica. O que é a amplitude térmica? É a diferença da máxima e da mínima naquele dia, naquela região, né? Que vai mostrar aí se tem uma grande amplitude térmica ou não. Mas esse clima, o equatorial úmido, ele vai ter uma baixa amplitude térmica. E em alguns períodos do ano nós vamos ter a influência da massa polar atlântica, que ela é seca e úmida. Ela é fria e úmida, né? Ela vai vir ali dos polos e vai adentrar no nosso país pela região sul, passando pela região centro-oeste e chegando à região norte. Quando ela chega à região norte, ela vai ocasionar o fenômeno da friagem, né? Que é onde nós vamos ter a diminuição das temperaturas de forma muito abrupta. E isso vai ocorrer geralmente na época do inverno. Professora, todo ano ocorre isso? Não, nem todo ano. Tem vários fatores que podem influenciar nessa influência da MPA, que é a massa polar atlântica. Não esqueçam. Um outro tipo de clima é o clima tropical. No clima tropical nós vamos ter 2 estações bem definidas. Adivinha quem são? Verão e inverno, né? Que aí a gente vai ter uma que é muito quente e chuvosa e uma outra seca com temperaturas baixas, né? Bem complicado. Gente, né? Por isso que a gente fala que no inverno que é a época de sair para pegar aquele sol. Porque é quando a gente vai ter as temperaturas mais elevadas, né? Um climazinho mais agradável. E a gente vai ter como característica desse clima o que? Grandes amplitudes térmicas, né? Que vai variar de 18 graus Celsius e tem dia que chega a 30 graus Celsius. E durante o verão nós vamos ter a influência de quem? Da massa equatorial continental. E durante o inverno nós vamos ter a influência da massa tropical atlântica. Lembrando o que? A massa equatorial continental é porque essa massa ela se forma em cima do continente. E a atlântica é que se forma onde? Em cima do Oceano Atlântico. Sempre vai ter essa diferença. As nossas massas vai terminar em equatorial ou atlântica, porque ela vai mostrar justamente a origem, né, daquela massa de ar, se é em cima do continente ou se é em cima do oceano. Um outro tipo de clima que é o clima tropical semiárido, que é o clima que nós vivenciamos, ele vai ter um longo período de estiagem, né? E isso é muito característico do clima semiárido.
por isso, em decorrência disso, tanto a população quanto a fauna e a flora ela é extremamente adaptada a essa realidade, né? E na próxima aula nós vamos falar sobre isso, que nós não podemos falar que existe o combate à seca. Como é que você vai combater uma característica climática? Você tem que aprender a conviver com ela, né? Com técnicas de irrigação, com barragem de água e etc. Então, nós não podemos combater a seca, e sim conviver com a seca, porque ela não vai deixar de existir. Ai, meu Deus, é um castigo. Não, gente, ela não vai deixar de existir. Sempre ela vai existir. Então, é necessário desenvolver técnicas que nós possamos nos adequar àquela realidade, àquele ambiente. Então, o clima tropical semiárido ele vai ser característico também por ter chuvas irregulares e baixo índice de precipitações, né, que ficam em torno aí de menos de 600 milímetros ao longo de todo o ano. E nós vamos ter períodos de estiagem, que eu já expliquei o que é estiagem, que é um longo período no qual a gente não vai ter chuvas, né? Então, isso é o período de estiagem, que vai causar vários impactos aos humanos, né? As questões das atividades econômicas, aos animais e etc. Nesse clima, nós vamos ter temperaturas bem elevadas, né? Acima de 26 graus Celsius. E as temperaturas, as sensações térmicas também são bem elevadas. E vai depender muito, né? Vai influenciar também um relevo e a zona de alta pressão, né? O que é a zona de alta pressão? Que é geralmente onde vão se formar as massas de ar, e o relevo também pode ser influenciado. Quanto mais alta a altitude, menores são as temperaturas. Por isso, quando eu falei da Zecite, eu dei o exemplo lá de Baturité, né? Do maciço de Baturité. Por quê? O maciço de Baturité, ele vai estar dentro de uma região que tem clima o quê? Praticamente todo o estado é clima semiárido, mas tem lá Baturité, muito frio, né? Ali Pacuti, Baturité, Guaramiranga, né? Principalmente Guaramiranga, que as temperaturas são mais amenas, né? Mais agradáveis. E isso tem influência do relevo e da Zecite, né? Da zona de convergência intertropical. Já o clima litorâneo, a gente vai ter um outro tipo, né? O clima litorâneo úmido, que ele vai ter influência da massa tropical atlântica, né? Que é uma massa que ela vai se formar em cima do Oceano Atlântico, que ela vai ser seca e úmida, né? Seca e úmida, não, ela vai ser quente e úmida, perdão. Né? Então, ela vai se deslocar em sentido aí do continente, e no inverno nós vamos ter a influência nesse clima da MPA, né? Que é a massa polar atlântica. As temperaturas, elas são quentes durante todo o ano, né, que vão variar de 18 graus Celsius até 26 graus Celsius. Então, sim, são temperaturas bem consideráveis, né, não fica tão baixa, não fica tão elevada, mas são temperaturas que nós podemos considerar que são elevadas. A pluviosidade já é bem considerável, diferente do clima semiárido, que é muito baixa, né, essa a gente já vai ter uma variação de 1.500 a 2.000 milímetros por ano, então tem uma recarga hídrica aí interessante, e ela vai ocorrer basicamente, né, um pouco mais distribuída, bem distribuída do que no clima semiárido. E o relevo ele vai influenciar muito nessa distribuição das chuvas e das temperaturas, certo? Beleza? E por último, né, nós temos o que? O clima subtropical úmido. No clima subtropical úmido, ele vai ter influência da massa tropical atlântica, né? Que é a massa que vai se formar em cima do Oceano Atlântico. Vou falar 1000 vezes, porque vocês têm que lembrar disso. 1000 vezes. Massas que terminam com o Atlântico, é formada em cima do Oceano Atlântico. Massas que terminam com o continente, é que são formadas em cima do continente. Não podem esquecer. Nesse tipo de clima, que é o clima subtropical úmido, a gente vai ter uma influência muito grande da umidade durante todo o ano. Que a quantidade de vapor d'água na atmosfera vai ser bem elevada, no ar, quer dizer, vai ser bem elevada durante todo o ano. E a pluviosidade também ela vai ser bem considerável, assim como o litorâneo úmido, né? Vai variar de 1.000 milímetros até 2.000 milímetros por ano, então é bem considerável. E nós vamos ter 4 estações bem delimitadas e temperaturas aí variando de 18 a 22 graus Celsius. Então,
Isso significa o quê? Que a gente tem uma baixa amplitude térmica. Lembrando que a amplitude térmica é a diferença da máxima e da mínima em um dia, né? De característica daquele clima. Pessoal, vamos resolver uma atividade. Agora a atividade da página 110. Peguem um livro aí de vocês. Vou colocar aqui, né? Eu tô na frente do computador, é bom que a gente vai fazendo junto. Na página 110, ele vai falar aí sobre um outro tipo de classificação dos climas, né, que foi feito pelo Vladimir Köppen, que ele propõe um tipo de classificação do clima que vai ocorrer em todo o mundo, né? Então ele vai classificar por um código no qual a primeira letra, né, que é a maiúscula, ela vai designar o grupo climático. Já a segunda são as características de precipitação e a terceira são as condições de temperatura. Então, com a montagem dessa sigla, os estudiosos conseguiriam entender de fácil forma, né, o que aquela região tem como característica climática. É muito usual, professora? Não, é pouquíssimo usual esse tipo de classificação. O mais conhecido é isso o que a gente acabou de falar, né? Que são os 5 climas mais conhecidos aqui no Brasil, que é o clima semiárido, o clima equatorial úmido, o clima tropical, o clima litorâneo úmido e o clima subtropical úmido. São os mais utilizados aqui no Brasil. É igual aquela história da divisão regional do Brasil, né? Que tem a divisão oficial do IBGE e tem a divisão dos complexos regionais, né? A oficial do IBGE, que é norte-sul, sudeste, nordeste e centro-oeste. E a dos complexos regionais, que a gente vai ter o centro-sul, o nordeste e a Amazônia, né? Então, fiquem ligados nessas classificações, porque sempre tem características peculiares em cada tipo de classificação. Mas voltando aqui à atividade, né, que senão fala aqui horrores. A atividade vai pedir o seguinte: observe o mapa acima e responda onde ocorrem os principais tipos de climas brasileiros, né? Então é muito fácil, é só você olhar o mapa, né, e identificando através da legenda, lembrando que o mapa ele vai ter alguns elementos fundamentais, e vocês já viram, né, a questão de processamento, sensoramento remoto, mas elementos fundamentais do mapa são 4, nós podemos designar como 4. O título, a legenda, a orientação e a escala. Então, é muito interessante vocês terem isso em mente. Então, pessoal, respondendo a questão, o que é que a gente pode deduzir vendo o mapa, né? Nós deduzimos a partir da classificação, né, de Köppen-Geiger, que a maior parte do Brasil, né, do clima brasileiro, ele vai ser o quê? Englobado dentro do clima tropical. E as áreas úmidas vão se distribuir nas porções que vão ficar mais ao norte, né, nos estados do norte, na Bahia, em alguns estados aqui da região nordeste, né, e nas demais áreas nós vamos ter uma predominância aí do clima tropical. O clima semiárido, ele vai ter uma baixa latitude, né, ele é quente e vai ser muito características de áreas de baixa latitude e de altitude também, né? Que lembrando que latitude são aquelas regiões que são mais próximas à linha do Equador, né? Então, é muito interessante você ver a partir dessa classificação, né? Que através dos códigos você vai conseguir identificar, né? E classificar de acordo com as características. Lembrando mais uma vez, é pouco usual esse tipo de classificação. Beleza, tudo tranquilo, vamos fazer a segunda questão. Na segunda questão, ele vai perguntar o seguinte: qual o tipo climático da unidade da federação onde você mora? Faça uma investigação mais detalhada sobre os elementos e os fatores que o caracterizam. É muito fácil, gente. Lembrando que a unidade da federação é a mesma coisa de estado, né? Então, nós vamos lá no mapa, né? Vamos ver aqui no estado do Ceará quais são o
clima característico daqui, né? Então ele vai ter dois basicamente. Esse que é mais roxinho claro e aquele que é tipo um laranja, não amarelo. Esse roxinho ele vai estar como clima tropical com estação seca de verão. E o outro vai estar o clima semiárido, né? E nós vamos classificar aqui quente de baixa latitude e altitude, né? Lembrando que altitude e latitude são diferentes. Latitude é com relação à linha do Equador, altitude é com relação à distância do nível do mar, né? Tem o nível do mar como parâmetro. Então, lembrem dessas características, são características simples, né, professor? É muita informação. Sim, gente, eu sei que é muita informação, mas calma, leiam. Eu geralmente disponibilizo para os alunos um esquema didático, vai ficar lá em links e trabalhos, eu acho que em trabalhos ou atividades, mas vai ter lá uma fotozinha para vocês, né, que eu sempre escaneio, para que vocês coloquem no caderno, né, fica até mais fácil, é até uma dica minha que eu trago desde a época do vestibular, né, alguns anos atrás, de como facilitar os meus estudos, que são os resumos, né, os mapas mentais, os esquemas didáticos. Então sempre eu faço esses esquemas didáticos para os meus alunos para facilitar no estudo, né? Então para a próxima aula, o que é que vocês vão fazer? Vão já deixar o esquema didático, vão entrar na aula, vão baixar o esquema didático, vão colocar no caderno, anotar e já ir fazendo observações em cada tópico. Beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. E até a próxima aula, pessoal. Beijão!